Estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Seja bem-vindo a este encontro em que trabalharemos o Instituto da Desapropriação. Aula passada estudamos o direito à propriedade e, como uma decorrência aí lógica da relativização do direito à propriedade, estamos hoje estudando a desapropriação. Nenhum direito fundamental é absoluto. Também o direito à propriedade não é absoluto e esse Instituto da Desapropriação é uma das provas disso. Nós vamos já ao artigo 5º da Constituição, no seu inciso 24, onde nós temos aí anunciado assim de uma forma genérica a desapropriação. E o artigo 5º, inciso 24, nos diz o seguinte: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Grave bem aqui, esse comecinho aqui do inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Gente, aqui estamos diante de uma das formas mais extremadas do Estado intervir aí na propriedade privada. Tão extremada ao ponto de desapropriar, ao ponto do titular daquele direito fundamental à propriedade perder. Certo. Agora, para você que se prepara para concurso, para você que se prepara também para as provas da OAB, eu gostaria de fazer uma primeira observação importante neste comecinho de aula e você vai anotar aí no seu portfólio. Nós vamos voltar aqui à leitura do comecinho aqui do inciso 24 do artigo 5º da Constituição Federal e você vai marcar: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. É comum as bancas examinadoras cobrar do candidato a diferença entre necessidade pública ou utilidade pública ou por interesse social quando servem de justificativa para a desapropriação. Então, vamos começar a marcar essa diferença aí e você vai tomando nota no seu portfólio para que esta aula valha mesmo a pena, certo? Então, veja só. A desapropriação se dá por necessidade pública quando existe ali uma ideia de urgência. Associe sempre desapropriação por necessidade pública a uma presença ali de urgência naquela atitude do Estado. O Estado precisa desapropriar determinada propriedade urgentemente para dela se servir, para ali construir algo que é importante para a coletividade, mas é importante em caráter de urgência. Diferentemente, é a desapropriação por utilidade pública. O Estado também desapropria, o Estado também utilizará esta propriedade, antes particular, agora estatal, para os fins, para o benefício da coletividade, mas não existe o elemento urgência. Não existe o elemento urgência. Existe conveniência. É importante para o Estado, é importante para a coletividade que aquela área seja desapropriada e que ali seja construído algo, ali seja dado um fim a algo de interesse coletivo, mas não se faz presente o elemento urgência. A urgência está na desapropriação por necessidade pública. Na desapropriação por utilidade pública nós temos a conveniência. E a outra forma, a outra justificativa para se desapropriar é por interesse social. Quando é que o Estado desapropria por interesse social? Aí você tem que ter na mente a ideia de que o Estado quer promover a redução das desigualdades sociais. O Estado desapropria determinada propriedade ali particular com o fim de ali implementar alguma política pública que leve à redução das desigualdades sociais, a exemplo da reforma agrária. Terreno rural aí enorme, improdutivo, não está cumprindo a sua função social, o Estado desapropria por interesse social para promover naquele terreno rural, para promover ali a reforma agrária. Certo?
Então, este primeiro anúncio sobre a desapropriação, este primeiro anúncio constitucional aí do artigo 5º, inciso 24, como eu já falei, é apenas a norma constitucional genérica sobre o Instituto, mas ele será especificado em outros comandos e nós já vamos a eles. Vamos agora ao artigo 182 da nossa Constituição, no parágrafo 4º, inciso 3º, artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º aqui da Constituição, continua aí trabalhando o Instituto da Desapropriação e agora de forma mais especificada. Vamos à leitura. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de, aí vem alguns incisos, no terceiro, sob pena de desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, e aí segue uma série de dizeres. Mas, neste artigo 184, ou melhor, este artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º, nós estamos diante daquilo que a doutrina chama de desapropriação urbanística. O determinado indivíduo possui imóvel localizado aí na área urbana de determinado município e este imóvel não está cumprindo com a sua função social, ali de acordo com as diretrizes traçadas pelo plano diretor, este imóvel está passível de ser desapropriado mediante aí mediante pagamento de títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal. Então, gente, aí nós estamos diante de um tipo de desapropriação com caráter sancionatório. É uma sanção ao proprietário que não promove a função social, não se utiliza do seu imóvel em bem da causa social. E nós vamos avançar. Vamos a mais um comando constitucional em que se é tratado aí o Instituto da Desapropriação. E agora é o artigo 184. Acabamos de ver a desapropriação urbanística no 182, em um dos seus parágrafos e incisos, e agora vamos ao artigo 184, que nos diz o seguinte: compete à União desapropriar por interesse social. Lembra que a desapropriação pode se dar por necessidade pública, utilidade pública ou por interesse social. Especificamente, nesse artigo 184, compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Aí nós estamos diante de uma forma específica de desapropriação, a desapropriação rural. Desapropriação destinada à reforma agrária, desapropriação justificada pelo interesse social, também com caráter de sanção. O proprietário rural, o seu imóvel não cumpre, sua propriedade não cumpre a função social, em caráter de sanção, ele pode perder esse imóvel, pode ser desapropriado deste imóvel para fins de reforma agrária. Justificativa por conta do interesse social, e será ressarcido sim, mas será ressarcido não de imediato, e sim através da emissão de títulos da dívida pública agrária, conforme aqui texto do artigo 184 da Constituição. Gente, nós temos ainda um dispositivo constitucional que trata sobre a matéria da desapropriação, que é o artigo 243. Veja que até agora, desde lá o anúncio genérico do inciso 24 do artigo 5º, passando aí pelo artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º, também passando agora, bem recente, pelo artigo 184, nós temos formas de desapropriação em que o dono do imóvel, de um certo modo, ele é ressarcido.
O imóvel é desapropriado, mas mediante pagamento em dinheiro, ou mediante emissão de títulos aí da dívida pública. Só que agora no artigo 243 não há mais o que se falar em ressarcir o proprietário do imóvel desapropriado. Preste atenção aí na leitura do dispositivo. Artigo 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções, previstas em lei. Então aqui nós estamos diante da desapropriação confiscatória. São 3 os tipos de desapropriação presentes aí na Constituição Federal. Além do anúncio genérico lá do artigo 5º, inciso 24, nós temos especificadamente em 3 comandos distintos da nossa Constituição 3 tipos de desapropriação. Esta última do artigo 243, desapropriação confiscatória. Confiscatória porque existiu um confisco. Não há o que se falar em ressarcir o bem por dinheiro ou por emissão de título da dívida pública ao proprietário. O proprietário perdeu o seu imóvel, foi desapropriado perdendo por completo, sem direito à indenização, por conta de que se utilizou dele para plantar aí, culturas proibidas, ou então ali desenvolveu o trabalho escravo. Então são 3 tipos de desapropriação. Esta foi a desapropriação confiscatória. Um outro tipo, no artigo 184 da Constituição, a desapropriação rural. Desapropriação rural por interesse social para fins de reforma agrária. E a primeira, na sequência constitucional, na nossa ordem agora, o terceiro tipo de desapropriação, apropriação urbanística, a cargo do município. Não cumpriu ali o imóvel urbano, as diretrizes do plano diretor, não está exercendo a função social, o imóvel é desapropriado. Então, 3 tipos: desapropriação urbana, desapropriação rural e desapropriação confiscatória. Na desapropriação urbana e na rural, o proprietário será indenizado. Na desapropriação confiscatória não será indenizado, por conta de que seu imóvel estava sendo utilizado ou com mão de obra escrava ou estava nele plantando culturas ilegais. Então, gente, foram estas as nossas informações aí acerca do Instituto da Desapropriação. Espero que tenha sido útil aí os seus projetos de estudo. Peço que, se você gostou dessa aula, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal caso não seja inscrito, e aguardo você para a próxima aula daqui a pouquinho. Nossa próxima aula, quando estaremos trabalhando o Instituto da Requisição Administrativa. Instituto da Requisição Administrativa será o nosso próximo desafio, e mais aí um desdobramento do direito de propriedade, mais uma consequência lógica da relativização do direito de propriedade. Aguardo você daqui a pouco.